no livro de Ezequiel, no capítulo 36, nos fala aqui realmente de uma promessa que o Senhor deixou ao seu povo, mas também realmente demonstra-nos a nós, agora, depois de vários anos, estamos a falar de milhares de anos ter passado, estamos a falar numa situação realmente onde 500 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir, o profeta Ezequiel aqui realmente nos fala no capítulo 36 e do versículo 26 a 27. Nos fala aqui desta promessa em que o Senhor realmente nos declara: eu vos darei um coração novo e dentre vós porei um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os praticareis. Que realmente o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Eu gostava realmente que hoje cada um de nós pudesse meditar exatamente sobre esta profecia. Deus realmente declara aqui que nos dará um coração novo e porá em nós um espírito novo. E o desafio realmente nesta manhã é que nós possamos meditar: como é que está o meu coração? Será que eu tenho este espírito novo? Estamos a falar desta promessa que vem desde o Antigo Testamento. Ela foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi cumprida no dia de Pentecostes e ela é estendida hoje a todos os crentes. A realidade humana e comum é que o ser humano se sente vazio. O ser humano se sente com medo, com culpa, se sente magoado ou magoada. E tudo isto é a causa da separação que o ser humano tem para com Deus, por causa do pecado. A partir do momento que nós violamos a lei de Deus, nós passamos a estar separados. E desta forma, nós o que verificamos é que essa separação, quando saímos de Deus, quando nos afastamos, passamos realmente a ter em nós este vazio, a este medo, a esta culpa, porque nós erramos e nós falhamos. Para isso, realmente o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo. Porque perante os nossos erros, as nossas falhas, a condenação estava sobre nós. E a partir daqui o Senhor Jesus veio cumprir isso no nosso lugar. Desta maneira, como resultado necessário, é necessário que o ser humano se arrependa. É necessário que tenha fé para que possa ter este novo coração e este novo espírito. E o resultado prometido é o perdão, é a salvação e é o dom do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele confirma e convida. Ele em João no capítulo 7, no verso 37 a 39, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, Ele disse isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, nós verificamos que é necessário uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação é feita com o Senhor Jesus Cristo a partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento em que nós vimos a Ele, aceitamos, cremos verdadeiramente nele. E o que temos aqui é que
O nosso interior, o nosso coração é um coração novo e passa a ter um espírito novo. E é este o desafio. Vem a Jesus, crê verdadeiramente. Ele quer te dar um coração novo e um espírito novo. Quando é que nós recebemos este Espírito Santo? Na igreja existe muita confusão. Quando é que exatamente passamos a receber este Espírito novo? Podemos ver exemplos bíblicos onde realmente a Bíblia nos ensina que é exatamente no momento da nossa conversão, no momento do nosso novo nascimento. E a pergunta realmente é esta: tu já nascestes de novo? Tu tens o Espírito Santo? Em Efésios, no capítulo 1 e verso 3, diz: tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Esta promessa que nós lemos no livro de Ezequiel. A partir do momento que nós nos convertemos, nascemos de novo, fomos selados, marcados com este Espírito Santo. Ele foi realmente cumprido no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre os 120 que estavam reunidos. E ali ele foi manifesto. E toda a gente achou: o que é isto? O que é que se passa? E o apóstolo Pedro vem dizer que isto é o cumprimento da promessa. Promessa que Deus tem para cada um de nós. E ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo na altura em que verdadeiramente nascemos de novo, nos convertemos, nos arrependemos da nossa velha vida, aceitamos o Senhor Jesus Cristo e a partir daí temos uma nova vida, com um novo coração e com um espírito novo. Este é o selo, o recebimento do Espírito Santo que garante que verdadeiramente nos arrependemos e que verdadeiramente cremos, tendo a salvação. Já não estamos mais condenados, não estamos debaixo do pecado. O Senhor Jesus o pagou. E a partir dali não nos deixou órfãos, mas deixou-nos o Consolador, o Espírito Santo. É este selo que eu queria que cada um de nós pudesse examinar. Será que nós temos este Espírito? Será que nós o temos? Em Romanos, o apóstolo Paulo diz à igreja em Roma e diz a cada um de nós: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E ele faz aqui uma ressalva: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós muitas vezes podemos estar a falar para uma congregação, para uma igreja, para pessoas que se dizem crentes, mas que podem não ter o Espírito Santo. E o apóstolo diz: se é que em vós habita este Espírito de Deus. E diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A diferença é esta: tu tens o Espírito ou tu não tens. Tu és de Deus ou tu não és. Nós podemos crer em Jesus e não sermos salvos. Muitas vezes nós lançamos uma bandeira que a única coisa é crer em Jesus. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em João no capítulo 12, nós vemos claramente pessoas que creram em Jesus e não eram salvas.
diz assim no verso 42 e 43: ainda assim, muitos dentre as próprias autoridades, as autoridades judaicas naquela altura, no tempo de Jesus, ainda muitos deles creram nele. Diz aqui que eles creram em Jesus. Mas depois continua: mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles criam em Jesus, como se calhar muitos podem crer em Jesus, mas, e é este mas que faz a diferença, não confessavam, tinham vergonha, tinham medo. E o Senhor Jesus diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Esta é uma promessa que Jesus deixa. Tu podes dizer que crês em Jesus, mas se calhar tens medo dos amigos, tens medo do que possam dizer de ti, tens vergonha de Jesus. E em Romanos, no capítulo 10, nós vemos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é só apenas o crer, tem que existir em ti uma confissão. Este versículo nota realmente que esta confissão pública da tua fé no teu coração são ambos essenciais para a salvação. O apóstolo Paulo reforça este mesmo pensamento no verso a seguir, porque diz: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. E sabem porquê tudo isto? Quem é que confessa? A partir do momento que tu verdadeiramente crês, tu recebes aquele que confessa, que é o Espírito Santo. E é esta a diferença. Porque aquele que tem o Espírito Santo não se envergonha, não tem medo. É um reflexo. Nós verificamos que quem confessa é o Espírito Santo em nós. Nós vemos isso claramente em 1 de João, no capítulo 4, logo os primeiros versículos. Ele fala lá dos verdadeiros crentes e daqueles que são falsos. Hoje em dia pode existir muitas pessoas na igreja que se dizem até que creem em Jesus, mas que são falsos. Muitos alertas nós vemos sobre os falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou muito sobre isto, sobre lobos que se vestem como se fossem ovelhas. E nós aqui em 1 de João, no capítulo 4, diz-nos para provar os espíritos, se vem de Deus ou não. Se somos verdadeiramente crentes ou falsos. E aqui, em toda esta 1 de João 4, nós vemos que nesta passagem esclarece que aqueles que possuem o Espírito são guiados pelo Espírito Santo e reconhecem e confessam a Jesus Cristo. É um dos sinais dos verdadeiramente crentes. É quando o Espírito em nós confessa Jesus. Por isso nós também encontramos em 1 de Coríntios, no capítulo 12 e no verso 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aquele que realmente diz Jesus é o meu Salvador e Senhor, e que confessa, não é por aquilo que nós temos em nós, mas é aquilo que nos foi dado, que é o Espírito Santo que passa a habitar em nós e confessa.
É a presença do Espírito Santo em ti que confirma a tua salvação. Tu até podes ser batizado e não teres o Espírito Santo. Eu gostava que pudéssemos abrir em Atos, no capítulo 8, e verificássemos exatamente aqui uma situação de algumas pessoas que se calhar se podem identificar com pessoas que estão na igreja, que se calhar até foram batizados, mas não têm o Espírito Santo. E diz aqui em Atos no capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, e diz: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que na Samaria, os samaritanos, mais a norte, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vemos aqui pessoas que receberam a palavra, foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. Se calhar tu recebestes a palavra, se calhar tu também fostes batizado, mas tu não tens o Espírito Santo. Não nasceram espiritualmente, não nasceram de novo. E é esta análise que cada um de nós tem que fazer. E tu tens o Espírito Santo? Se calhar podes estar numa destas situações exatamente aqui como nós lemos. É a presença do Espírito Santo em ti que confirma a tua salvação. Podemos ver outro episódio mais à frente, só folhearem mais umas páginas ou no telemóvel umas dedadas, em Atos no capítulo 19. Nós vemos aqui agora não com Pedro e João, mas vemos com o apóstolo Paulo uma situação semelhante. E os primeiros 6 versículos do capítulo 19, nós vemos aqui uma situação onde o apóstolo Paulo chega a Efésios, uma cidade muito bonita. Nós vemos assim então a palavra do Senhor que nos diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, reparem, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebesteis vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Mais uma vez, nós vemos estes discípulos. Eles pensavam que eram discípulos, pensavam que estavam salvos por se terem arrependido. Se
calhar tu também já te arrependestes. Se calhar tu julgas também que és um discípulo, mas nunca ouvistes, nunca sentistes e nunca foi manifesto em ti o Espírito Santo. Se tu nunca recebeste o Espírito Santo, hoje é o dia. Hoje é o dia de tu receberes. Tu queres receber hoje? Basta pedires. Em Lucas, no capítulo 11, o Senhor Jesus nos explica e nos diz em relação à situação do Espírito Santo. Já antes, Ele começa a dizer que nós, mesmo sendo pecadores, nós damos bons presentes aos nossos filhos. E desta forma, Ele começa aqui a dizer que o nosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E dentro em breve vou tirar um tempo para que tu hoje mesmo possas receber o Espírito Santo. Possas sair da religiosidade, possas sair do medo, possas sair do vazio e viveres em espírito e em verdade. Possas nascer de novo. Mas antes disso, eu gostava de falar para aqueles que já têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma casa com diversas divisões, em que Deus nos entrega uma chave dessa casa. Mas é com o tempo que nós vamos explorar os diferentes quartos. Vamos explorar realmente a manifestação do Espírito e vamos lhe dando essa liberdade para Ele agir na nossa vida. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é que não existe porções do Espírito, nem elites espirituais. Alguns pensam que os pastores, os líderes, os responsáveis têm um Espírito Santo especial. Não é verdade. Nós vemos em Atos no capítulo 10 o Espírito a cair sobre os gentios como caía sobre os judeus. Deus não faz exceção. O Espírito não é como os planos de internet, onde existem planos diferentes, com velocidades diferentes ou capacidades diferentes. Houve uma vez um irmão que disse: Senhor, dá-me uma porção dupla do Espírito. E o outro respondeu: irmão, isto é o Espírito, não é arroz. Existe um mito, isto baseado já numa história do Velho Testamento, da chamada porção dobrada. Nós encontramos aqui que isto é baseado em Eliseu. E há pessoas que falam realmente na porção dobrada do Espírito Santo, o que não é correto. Se nós analisarmos a passagem, nós vemos que o contexto aqui fala realmente da porção dobrada que era dada ao primogênito. O primogênito tinha esta porção dobrada. Era o sucessor, era o descendente, era aquele que ia ter a responsabilidade de tomar conta da família. E a partir daí tinha esta porção dobrada. E aconteceu que Elias, no final dos seus tempos, virou para Eliseu, o seu ajudante. Perto do final do seu tempo, Elias, ele virou para Eliseu e quis-lhe oferecer um presente e disse: olha, pede-me
o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Do espírito de Eliseu. O pedido de Eliseu era para ser considerado o sucessor de Elias, ser duplamente abençoado, para ele continuar o ministério. Desta maneira tu tens o que precisas para viver em santidade e em poder. Por isso não tens que invejar os dons espirituais. Começa a usar os dons que o Espírito Santo te concede. Tu recebes o mesmo Espírito Santo que os discípulos tinham. O mesmo Espírito que Jesus carregava quando andava nesta terra. O mesmo Espírito que estava neles é o mesmo Espírito Santo que está em ti. Não é mais nem é menos. O Espírito Santo não é uma recompensa por seres espiritual. Ela é a tua única esperança de seres espiritual. Por isso, aqueles que têm o Espírito Santo, identifica áreas onde tens negligenciado, em que o Espírito já colocou em ti, em que tu realmente possas comprometer a usares, a pôres em prática, a dares esta liberdade ao Espírito. E o Espírito Santo não te abandona quando tu erras. É comum muitas vezes os crentes sentirem que ao pecar, que perdem o Espírito Santo, mas vivem num ciclo de medo, e em vez do arrependimento e terem confiança, nós encontramos em Efésios que diz: não entristeçais o Espírito, não que o percas. Ele permanece em ti para te restaurar. Que sentido faria Deus retirar de ti a única oportunidade de ser santo como castigo por não ser santo? De que te adiantava se realmente tu pecavas e saía de ti o Espírito? Como é que tu voltavas-te a reconciliar se não pela ação do Espírito? É Ele que te vai ajudar. Ele permanece. Imagina, nós temos, não temos, nós temos, não temos. Somos salvos, não somos salvos, somos salvos, não somos salvos. A cada erro que a gente comete. Não, o Espírito Santo permanece. Ele permanece e ajuda-te a acertar. Querido irmão, realmente tu tens todo o poder, todo o amor, toda a paz, toda a ousadia, toda a justiça, a santidade e amor. Tudo isto habita em ti na plenitude e em perfeição, no momento em que tu nasces de novo. É quase como um GPS. Quando tu erras no caminho, ele não desliga, ele recalcula para te ajudar a voltares ao caminho. Por isso, quando falhares, pensa que tens o Espírito Santo dentro de ti, pronto para te ajudar a corrigires. Na próxima vez que cometeres um erro, em vez de te esconderes ou culpares, fala com o Espírito Santo. Pede-lhe direção imediata. E também não é ter mais do Espírito Santo, é Ele ter mais de ti. Muitos acham que precisam mais do Espírito Santo, mas o que falta não é mais da sua presença, mas mais entrega da tua parte. Em 1 Coríntios, no capítulo 6 e verso 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Já estamos unidos. É como nós termos uma fonte dentro de casa, mas só vamos abrir a torneira ao domingo de manhã. És tu que tens que dar mais liberdade para que esse Espírito corra em ti. Tens que te render ao Espírito.
Não querer ser tu a tomar as tuas decisões, mas deixar o Espírito tomar as decisões por ti. Por isso, a Bíblia ilustra que Deus nos ordena: enchei-vos do Espírito. Em vez de nos embriagarmos com vinho, enchermos do Espírito significa que, em vez de buscarmos os prazeres mundanos e temporários, os cristãos devem buscar a força e a direção do Espírito Santo nas suas vidas. Mas reparem, não é nós que vamos pedir a Deus para nos encher. É Deus que nos diz: enchei-vos. E enchei-vos é nós darmos essa liberdade para que Ele possa se manifestar mais na nossa vida. Por isso, havia um homem que tinha uma conta milionária no banco, mas nunca usava o cartão, porque a senha era difícil para ele. Deus já te deu o Espírito Santo. Tu agora só tens que usá-lo. Deixares que Ele se manifeste. Dar-lhe realmente o acesso e a senha à tua vida. Começa a dizer: Espírito Santo, hoje quero que conduzas tudo. As minhas palavras, as minhas decisões, as minhas reações. Antes de qualquer decisão, mesmo que tenha sido pequena, pergunta: Espírito Santo, o que tu queres? Neste sentido, é importante a tua rendição. Isso determina o impacto do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo habita em todos os crentes, mas só governa naqueles que se rendem a Ele. Nós vemos em Gálatas: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não basta ter, é preciso andar, segui-lo. Como ter no carro o GPS e decidirmos fazermos o que a gente lhe apetecer. O GPS nos diz para virar à direita. Eu vou para a esquerda. Eu vou em frente. Eu quero lá saber. Desta forma, depois vais perguntar: porquê é que eu ando perdido? Porque não te rendestes. Destes ouvidos ao Espírito que está em ti. Houve um irmão que disse: olha, o Espírito Santo é o meu copiloto. E o pastor respondeu: aí está o problema. Ele devia ser o condutor. Como é que eu posso me aproximar mais do Espírito Santo? A boa notícia é que não podes. Aquele que está unido ao Senhor é um só Espírito com Ele. Por isso realmente não te podes aproximar mais dEle. Mas tem a ver que tu te renderes mais a Ele, porque Ele habita em ti. Tu és o templo do Espírito Santo. Quando perguntas como é que eu posso fazer com que o Espírito Santo venha, não podes, porque Ele não se foi. A partir do momento em que tu verdadeiramente te converteste e recebeste o Espírito Santo, Ele passou a habitar em ti. Por isso, não é uma questão de obteres mais do Espírito, é uma questão do Espírito obter mais de ti. À medida que tu progredes em medidas maiores de rendição, tu vais ganhar mais acesso ao poder do Espírito Santo. Desta maneira, realmente tu, conforme aquele exemplo daquela pessoa que tinha a conta, tu não perdestes o acesso à conta. A conta está lá,
para ser movimentada. Realmente tu perdestes muitas vezes é o acesso porque não destes ouvidos. E precisas novamente de recuperar esse cartão e começares a usar. Começares a deixar movimentar, que ele se movimente na tua vida. É essa rendição, esse cartão, esse movimento. E assim o Espírito habita em ti em plenitude. Eu não tenho mais do Espírito Santo do que cada um de vós. E todos vós não têm menos do Espírito Santo do que eu. Todos partilhamos da mesma união. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos partilhamos da mesma comunhão. A diferença é que alguns se rendem. E essa influência interior do Espírito Santo, enquanto alguns ignoram a sua voz. Deixa de resistir às direções internas do Espírito. Mesmo quando não fazem sentido. Obedece primeiro. E entende depois. Que tu possas orar todos os dias. E dizer: Espírito Santo, eu hoje rendo a Ti as minhas vontades. Vamos cobrar as nossas cabeças. Vamos ter uma palavra de oração. Tu se calhar sentes-te vazio, sentes-te com medo, com culpa, ou estás magoado ou magoada. E a causa é a tua separação de Deus devido ao teu pecado. Se tu nunca nascestes de novo, se tu nunca recebeste o Espírito Santo, hoje é o dia. Queres recebê-lo hoje? Tu sentes o Espírito Santo a revelar-te a necessidade de reconciliar-te com Deus. Ele convence-te do pecado, da justiça, do juízo. Deus quer dar-te um novo coração, um Espírito novo. Queres receber o Espírito Santo? Seres o templo do Espírito Santo? Se tu estás nessa situação, eu vou pedir que faças uma oração. Uma oração sincera e genuína no teu coração para com Deus. Basta repetires comigo. Querido Paizinho, perdoa-me. Eu me arrependo. Dá-me um novo coração. Quero assim confessar que creio verdadeiramente em Jesus e aceito o seu sacrifício na cruz no meu lugar. E assim quero receber e ser selado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, verdadeiramente o Espírito Santo passa a habitar em ti. E não é um espírito de cobardia, é um espírito de ousadia para testemunhares. Que no final possas falar comigo ou aqui com o nosso irmão Serafim. Nós queremos poder te ajudar. Não tenhas medo, mas abraça esta nova vida com o Senhor. Nós queremos orar por ti. E se tu estás a assistir online, que possas também nos escrever ou entrar em contacto connosco. Que o Senhor nos abençoe.